Olá! Feliz Natal! Gente, Feliz Natal! Espero que você tenha passado um bom Natal. Ai, tô tão feliz de ter pessoas aqui, sabe? Aí esse dia, gente, eu amei muito os comentários que vocês fizeram, muito, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu senti que eu consegui alcançar, né, com vocês, aquilo que justamente eu queria, sabe? Que era uma troca, não uma coisa tipo assim, nossa, Clarissa tá vindo aqui como alguém que tá trazendo uma grande informação, mas realmente como alguém tal como você, que tá tentando melhorar, tal como você, e mostrando que é possível, junto com você, construindo isso junto. E é muito legal, e fico muito feliz de poder fazer parte da melhoria de vocês e vocês também. Então, esse foi um ótimo presente de Natal pra mim, né? E Feliz Natal. Muito feliz. Esse foi um Natal muito bom. Tá bem? Eu vi até mais arrumadinha hoje, porque eu fui a cantata de Natal. Foi muito boa também. E vamos relembrar o motivo do Natal, por favor. Tá bom? Ok? Nascimento de Jesus, ok? E é isso. E eu queria falar de um comentário que eu vi antes de começar. Um comentário que eu vi que eu achei muito engraçado. Eu amei muito. Que foi um senhor que comentou assim: essa menina tem entre 17 e 65 anos. Tipo assim, obrigado pelo elogio. Mas principalmente, gente, eu não tenho 17 anos. Eu não tenho. Gente, eu não tenho 17 anos. Tô ali na casa dos 20. Vamos ter um mistério. Mas. Eu não tenho, então obrigada. Me senti muito bem, obrigada. Mas é isso. Enfim. Eu não sei como você passou o Natal, mas eu espero que você tenha passado bem. E que esse vídeo chegue em boa hora. E que você possa compreender o que eu quero passar aqui, porque a minha ideia, não sei se tá muito confusa, então eu vou tentar. E esse vídeo é inspirado em um comentário que uma pessoa fez, né? A pessoa fez um comentário e eu falei até que ia refletir sobre a dica que a pessoa me deu, inclusive, obrigada. E depois eu comecei a refletir sobre uma coisa que a pessoa falou algumas vezes, que foi sobre o mundo é mau, e é isso aí, a gente tem que aceitar. Eu fiquei, interessante. Eu comecei a refletir, não porque eu discordo da pessoa. Eu não discordo, ok? Eu não discordo de você. O mundo é realmente mau, ok? Ele é mau. Vamos tá aceitando aqui, vamos tá aceitando. Mas eu fiquei pensando, caraca, se o mundo é mau, por que eu ainda amo o mundo? Entende? Essa dualidade entre amar o mundo, compreendendo que ele me machuca, compreendendo que ele machuca as pessoas que eu amo, compreendendo que ele tem coisas muito ruins, que ele é mau. O mundo é cheio de atribulações na nossa vida e cheio de problemas, cheio de dificuldade, coisas às vezes muito cruéis. Então eu fiquei refletindo, por que eu amo tanto esse mundo? Por que eu tento ter saúde? Por quê? Eu fiquei refletindo sobre isso e aí eu cheguei a algumas ideias, ok? E esse vídeo, é assim, ele não é uma grande resolução, ele é mais uma reflexão mesmo. Até porque como é o Natal, né, a gente pensa o quê? Em Jesus, no nascimento de Jesus, em quem ele foi. E muito do que o Natal também representa é a forma de aceitar e buscar ele, mas também de se parecer mais com ele a cada dia. E Jesus, ele fazia muitas pessoas refletir. Então eu acho que esse talvez seja a minha forma de se parecer com ele hoje. Então vamos refletir together, ok? Então, eu comecei a refletir sobre essa dualidade, né, entre amar o mundo e entre entender que ele é mau. E aí, eu ia falar sobre um poema de Bukowski, porque quando eu era mais nova, eu vi um filme que falava sobre Bukowski. E eu comecei a ler, e realmente tem umas ideias muito interessantes. É um autor meio triste, também eu não vou dizer pra vocês que é um autor muito feliz. Se vocês quiserem ler, estejam à vontade, tem muita coisa dele na internet, mas é um autor meio triste. Mas a ideia dele é bem sucinta, assim, no geral. Então eu peguei uma música que é inspirada nesse poema que eu ia ler do Bukowski, que tem o mesmo nome. Então é fácil de você encontrar, caso você queira procurar, pra você refletir também, tá bom? A música é Coração Risonho, tá bem? É do Gigante no Mickey. Mas é o mesmo nome do poema do Bukowski, ok? Então ele tem a mesma ideia, só que uma linguagem mais atual, menos sucinta, então é uma música, é um poema, então, né? Pronto.
Então eu vou ler algumas partes dele aqui, porque eu acho que é interessante pra gente começar a refletir, porque daqui eu acho que eu consigo retirar bastante do que eu pensei. Ele começa, eu tô lendo aqui, tá? E ele começa dizendo assim, eu vou ir pulando algumas partes pra ir naquilo que é mais importante, pra não ficar um vídeo tão longo, tá bom? Pronto, já sabemos que o mundo é um lixo. Primeira frase já tá assim, né? Puro Eclesiastes. Mesmo assim, é bem mais do que isso. O que verá depende de como enxerga. Inferno ou paraíso. Que lugar onde você mais hiberna? Para qual Deus é o teu sacrifício? Qual demanda você atende quando dá a sua oferta? Quando tudo for um precipício, não tem por que temer a queda. Depois ele fala, cuidado com o que imagina. Talvez há tempos que já eram. Qual lembrança que te mantém vivo? Se tudo se transforma, nada se conserva. Quando for perder o juízo, não esqueça que a justiça nem sempre é cega. Tem fase que é só prejuízo. Que é para te lembrar como é bom quando acerta. Sou apenas mais um hominídeo. Nunca gostei do espelho, refletir também me afeta. Já pensei em suicídio, mas minha filha nasceu e eu renasci por causa dela. Enfim, depois ele fala assim, mais importante, família e amigos, manter o corpo fechado com quem você fecha, descanse a mente quando for preciso, mas se for possível, deixe ela aberta. Muito interessante essa música, muito, 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 e ela é muito certeira naquilo que o Bukowski escreveu. E eu tô falando de um autor, não da música, mas o Bukowski em si, de um autor não cristão, né, que é porque, como eu sempre digo aqui, essa ideia aqui é trazer uma reflexão geral. É claro que eu trago muito da minha fé aqui, porque é o que eu acredito e é muito daquilo que eu sigo pra minha vida. Entende? A minha vida, ela ganha sentido com Cristo, ok? E se a sua fizer sentido com Cristo também, tamo aí. Mas, se não, tudo bem também, porque são reflexões que eu quero trazer acerca de tudo. E eu quero que seja acessível pra todo mundo também. Então, eu fiquei pensando nessa dualidade que a gente tem e eu fui chegando a umas conclusões, sabe? E como, né, primeiro que eu sempre falo, que a gente enxerga o mundo, né? A forma como a gente enxerga o mundo muda a forma como ele é pra gente. Mas, de fato, ele é mau. De fato, ele faz coisas ruins conosco, com as pessoas que estão à nossa volta. Então, ainda assim, mesmo quando eu observo o mundo de uma maneira melhor, ainda assim é difícil. E eu fiquei refletindo, né, o quanto a gente continua amando por isso. E aí eu fiquei pensando em uma parte daqui que fala sobre a questão de se você já tá na bosta, você não tem que ficar pensando muito. Mas, poxa, eu pensei em me matar, mas a minha filha nasceu, eu renasci nela. E isso é muito forte. E eu fiquei pensando, refletindo realmente sobre essa questão, sobre a questão de nós amarmos muito na falta, né? Tem até uma parte que ele fala aqui, que não esqueça que a justiça nem sempre é cega, tem fase que é só prejuízo, que é pra te lembrar como é bom quando acerta, como nós amamos na falta, entende? Eu reconheço quando eu acerto, porque eu sei como é ruim quando eu tenho prejuízo, quando eu erro. Eu sei que eu quero viver a vida, mesmo que seja num mundo cruel, porque eu sei que vai acabar. Porque eu sei que existe a morte. É graças à morte que eu tento tornar o meu corpo mais saudável. É graças à tristeza que eu consigo querer estar feliz e saber que eu gosto de estar feliz e buscar essa felicidade. É eu sentir dor que eu procuro não sentir. Entende? E eu sei que isso é um discurso que não pode ser adequado a simplesmente qualquer coisa. E mesmo sendo muito cauteloso, ainda assim é um discurso difícil de se ouvir, porque ele é muito duro, entende? Mas ele vem justamente da ideia que eu vi no comentário, que o mundo é mau, nós temos que aceitar, entende? Isso, esse é um fato. A forma como eu enxergo pode mudar alguma coisa, mas isso é um fato. Então, quando eu percebo que o mundo sendo mal é o que me faz querer ser uma pessoa melhor, fazer coisas melhores e estar com pessoas melhores à minha volta, isso transforma muita coisa.
Quando eu percebo que o mundo é mau e eu tento tornar ele melhor pra outra pessoa, porque eu sei que o mundo em si não vai fazer isso por ela, mas eu sei que eu quero fazer isso porque eu a amo, porque eu gosto, porque eu quero ser uma pessoa melhor do que esse mundo, já existe uma comparação, entende? Eu quero ser melhor do que esse mundo. Pra eu ter essa comparação, essa evolução, é a partir disso, entende? E o que me fez refletir também sobre o quanto nós crescemos na dor. Todo mundo que comentou aqui, né, falou o quanto tem tentado melhorar, falou o quanto tem tentado lidar com as coisas, o quanto aprendeu, e sempre foi depois de um momento ruim. Porque nós crescemos na dor. É graças à dor que também nós conseguimos buscar melhorias na nossa vida. Então você consegue compreender que o mundo é mau. Ele é. Infelizmente é. Mas também é graças a isso que eu consigo compreender que eu não quero ser igual a esse mundo, eu quero ser diferente. E para isso eu tenho que fazer um esforço, uma força muito grandiosa. Essa foi uma coisa que eu refleti e que me deixou até, de certa forma, feliz. Que é o quanto nós temos a capacidade, como seres humanos, de melhorar, de comparar algo, ver que aquilo é ruim e fazer melhor. Isso é uma capacidade incrível, porque é a partir daí que a gente consegue realmente mudar alguma coisa em nós mesmos, na nossa vida e em outra pessoa, entende? Foi graças a momentos difíceis na minha vida que eu comecei a gravar aqui e agora eu tenho a oportunidade de falar e conversar com pessoas, sabe? E, entende? Eu sei que é doloroso, porque, por exemplo, a morte da minha avó não é algo feliz, não é algo que eu me alegro, mas eu compreendo que é o que é. O mundo foi mal com a minha avó, foi mesmo, tem razão, e eu tenho que aceitar, foi. Mas, poxa, agora eu estudo por causa disso. A minha mãe estuda por causa disso. Eu faço vídeo aqui por causa disso. Isso não retira o fato de que a morte dela foi triste, foi dolorosa, que o mundo foi mal com ela e as pessoas têm que se responsabilizar sim pelas suas coisas. Mas coisas ruins vão acontecer e vão continuar acontecendo, mesmo quando eu sou melhor. Mas é graças a isso que eu sei que eu quero ser melhor. É uma dualidade, eu sei, e é difícil pensar isso. E aí depois eu comecei a pensar assim, que eu fiquei refletindo, né? Poxa, mas eu amo muito. Agora eu compreendo que eu amo muito por causa da falta, né, também. Mas eu queria entender por quê. Sabe por que eu só não amo as coisas boas do mundo? Por que eu amo o mundo? Entende? Mesmo sabendo que ele é mau, eu ainda quero estar aqui, eu ainda quero... Eu amo o mundo, sabe? Se eu não amasse o mundo, eu não estaria disposta a fazer coisas diferentes. Eu viveria, sabe, numa bolha em que tudo é bom. Por quê? E aí eu comecei a refletir sobre como nós somos... Eu vou parar de falar, eu comecei a refletir, porque eu já falei isso mais várias vezes. Mas como nós somos diferentes dos animais. Isso é óbvio. Mas vamos pensar um pouco, que é... Os animais, eles têm instinto, nós também. Mas eles não têm o racional. Se eu só amo automaticamente, ou seja, só aquilo que me proporciona algo bom, isso começa a ser instinto. E se é só instinto, não é virtude. Se eu só amo aquilo que é bom pra mim, então não é uma virtude, é um instinto, não é caráter. E eu fiquei... Isso foi uma coisa que me pegou. Se não te pegou, eu não sei como, mas me pegou. Eu fiquei pensando assim, caraca, realmente... Cara, se eu apenas amo aquilo que é bom, então eu nunca realmente escolhi amar. Nunca deixei ter o amor como decisão. Apenas me utilizei do meu sentimento de achar que aquilo é bom e querer aquilo perto de mim. Amar é sobre persistência. É sobre a persistência em algo mesmo quando aquilo é ruim. E eu não tô dizendo sobre persistir em, sei lá, relações abusivas e coisas. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Estamos falando aqui sobre a vida, uma reflexão muito mais abrangente, né? É claro que até dentro de um relacionamento você vai ter que entender que o amor é uma decisão, uma escolha. Não é só um sentimento, porque vão haver momentos difíceis. Mas compreender também os seus limites, entendeu? O limite de respeito, de violência. Por favor, não vamos se meter nessas coisas por causa disso, não. Mas... com cautela, por favor. Mas, pensando nessa questão, né, sem ser de um relacionamento de coisa, essas coisas assim,
E também é aquilo, nem é porque você ama aquela pessoa que você vai estar próxima dela. É uma questão também. Você não precisa estar próxima de alguém que você ama. Você pode orar para aquela pessoa à distância, você pode realmente não desejar nada ruim para ela, desejar que ela melhore e tudo mais, mas não necessariamente você precisa estar próxima, ok? Ok. Pronto. Fechando isso, porque por favor, não levem isso pra esses lados assim, porque é outra coisa. Mas pensando nisso, eu fiquei realmente intrigada sobre isso, sabe? Sobre como é uma virtude, sabe? Nós amarmos o mundo é um grande sinal, acho que, de uma maturidade, entende? Eu sei que parece uma grande coisa ingênua. Nossa, eu amo um mundo que é ruim. Como eu sou ingênua. Não, sabe? Porque, no fundo, ter esse caráter, se manter sensível em um mundo que te quebra, que te machuca, isso é muito raro. Isso é muito difícil. É preciso ter uma grande estrutura emocional, um grande amor e empatia pelo mundo e por si mesmo para conseguir fazer algo assim. Entende? É graças a isso que você consegue realmente fazer aquilo que eu falei, de observar a sua falta e melhorar, crescer na sua dor. É a partir disso. Então, se manter sensível em um mundo que tenta te endurecer o tempo todo é uma grande virtude. É uma grandíssima virtude. Entende? Compreender que isso não é um instinto, é uma escolha. Entende? É uma grande virtude. Continuar amando é uma virtude. Continuar em si já é uma virtude. Amando, então, mais ainda. Então, eu fico muito feliz porque eu vi muitas dessas pessoas que comentaram, todas elas tinham isso em comum. Eram pessoas extremamente sensíveis. Sensíveis em um mundo que tenta te endurecer o tempo todo, sabe? Enfim. E aí, eu fiquei refletindo sobre essas questões, né? Fiquei refletindo de novo. Sobre isso, sabe? E o quanto é de certa maneira maduro a gente ter essa capacidade, né? E o quanto também existe uma sede de amor, né? Essa é outra coisa, né? Que eu parei pra refletir e cheguei na ideia. Que é o quanto nós temos essa sede de amor, né? A Bíblia chama de sede, a psicologia chama de falta, ok? E é muito interessante como, biblicamente falando, ok? Entrando na parte da minha fé, ok? Como que Deus, ele fala, né? Que em Eclesiastes mesmo, ele fala, tipo, que Deus colocou sede de eternidade no coração do homem, né? E depois, em João 3,16, que muita gente conhece, você não conhece, vale, porque todo mundo conhece, tem que conhecer, básico. Que ele fala, a primeira parte é Deus amou o mundo de tal maneira. E se ele é Deus? Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe que o mundo não é bom. E ele mesmo diz, tipo, em Eclesiastes também, eu sou louca do Eclesiastes, que no mundo nós teremos muitas aflições, que tudo passa, tudo é muito passageiro, tudo é muito fútil, assim, digamos assim. Tudo é vaidade, essa é a palavra. Mas tudo isso passa, mas continuamos com essa sede de eternidade no nosso coração. E que Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo quando ele não era bom. Por quê? E aí eu comecei a refletir de novo e eu percebi que Deus não amou o mundo porque ele era bom. Porque ele é virtuoso, ele é o dono da virtude, né? E segundo, ele amou o mundo porque nós precisávamos dele, porque nós temos essa sede, porque nós somos frágeis, porque o mundo é frágil, é humano e imperfeito. E assim nasce o amor. O amor nasce da imperfeição. Porque é aquilo, e eu sei que parece bobo, mas acho que vocês vão conseguir entender, que às vezes, e lembrando de novo, não estou falando de coisas abusivas e loucas, ok? Mas quando alguém minimamente decepciona e você perdoa, sabe, como eu tava falando outra vez, e você perdoa, você fica ali, você conversa, você compreende, você aceita, você muda, vocês mudam e vocês conseguem continuar, o quanto o amor cresce. Você sente por quê? Porque foi uma decisão. Então, quando eu tenho essa sede, quando Deus, ele fala pra mim que ele me ama na minha imperfeição, me ama incondicionalmente na minha imperfeição e dá o seu próprio filho,
porque é Natal, e dá o seu próprio filho unigênito pra morrer por mim, que sou alguém imperfeito, cara, isso é absurdo, entende? É absurdo o quanto isso é virtuoso. É absurdo o quanto isso é incrível. E o quanto a gente consegue aprender sobre o amor. O amor que cresce a partir da falta, a partir da sede, a partir da vontade, a partir da imperfeição. Porque é difícil amar algo que é perfeito. Porque aí é muito simples, entende? Porque aí é instintivo. Porque é bom. Eu tô ali porque é bom. Agora, quando é difícil? E eu me mantenho, e eu sinto que aquilo ali cria um laço maior, fica mais forte. Por quê? Porque agora eu tomei uma decisão. Porque agora eu fiz isso racionalmente. Porque agora eu realmente demonstrei e senti amor. Porque eu permaneci. Porque eu percebi uma falta. E eu melhorei. E eu permaneci. E eu fiquei. E isso é virtude. Para de ser só um instinto, uma coisa de tentar trazer aquilo só que é perfeito. E começa a ser amor. O amor, ele nasce da liberdade. E a liberdade implica em errar. E a liberdade implica em perfeição. Quando Deus faz isso, Ele nos mostra, Ele nos ensina que eu sou perfeito. Eu fiz tudo isso. E ainda assim, eu te amo exatamente como você é. Eu entrego meu filho para morrer por você. Exatamente como você é. Com todas as suas imperfeições. Porque o amor é uma virtude. E eu quero demonstrar isso pra todo mundo. Porque a graça é pra todos. E é muito bonito, sabe? Tipo assim, eu tô um pouco emocionada até. Porque isso é realmente muito, muito bonito, sabe? E o quanto essa dualidade que a gente vive é o que a gente percebe, muitas vezes biblicamente falando. E, cara, é uma dualidade que todo mundo vive, sabe? E, enfim, foi só uma reflexão, entende? Uma reflexão besta, assim, um pouquinho, mas acho que é interessante, sabe? Ah, tinha mais uma coisa. Que era sobre como ele fala, assim, pra qual Deus é o teu sacrifício? Qual demanda atende quando dá a sua oferta? E eu também fiquei refletindo sobre essa questão de como, se você, ok? Se você, tá? Se você acredita em Jesus, ok? Ou minimamente acha que existe a possibilidade dele estar aí, e você tá em algum momento sofrido, tá sendo muito difícil, lembra que em Mateus 11, 28 a 30, eu acho que é isso, ele fala, venham até mim que estão cansados, porque o meu fardo é leve, entende? Deixar o controle, se entregar, é leve. Parece difícil, e é difícil, mas é leve, entendeu? Quando a gente começa a colocar como o nosso Deus, né, os nossos medos, nossas demandas, nossa falta, nossa ânsia, tudo isso fica muito pesado, muito sobrecarregado, sabe? E essa sede que a gente tem de ter algo mais, ela fica muito cruel. Então, se entregue, sabe? Se entregue porque é leve, o fardo é leve, entende? O mundo vai tentar te endurecer, mas se pelo menos o Deus para qual você entrega o seu sacrifício te dá um jugo leve, te dá um fardo leve, tá tudo bem, entende? Perder o controle não é tão ruim assim, quando você coloca ele no lugar certo, entende? Então é isso. Eu queria agradecer a todos vocês e eu venho pedir encarecidamente que, por favor, entendam, o mundo é mau, isso é verdade. Mas só de você estar aqui, só de você estar melhorando, você é muito mais sensível em um mundo que tentou te endurecer. E isso é incrível. Isso é um grande presente pra mim, sabe disso, sabe? E se você tá precisando de ajuda, se você precisa desabafar, pode falar aqui, tá tudo bem. Esse é um lugar seguro pra isso, sabe? E eu espero minimamente poder te fazer sentir bem, que você consiga viver bem num mundo que às vezes é muito cruel. Mas confia em mim, existem pessoas como nós, existem pessoas que amam, existem pessoas sensíveis em um mundo endurecido e cruel. E quanto mais de nós nos conhecermos, melhor é. E tá tudo bem. E eu sinto muito que tenham te machucado, de verdade.
Mas que bom que você conseguiu crescer aí, tá bem? É isso. Espero que vocês tenham um bom Natal. Beijinho.